A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz e a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta na Rádio Clube FM e depois também passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar, lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Volto a falar sobre o Festival de Caldos, que está chegando, dia 19, na Casa Espírita Maria de Nazaré. O cardápio é feijão amigo, canjiquinha, vaca atolada. O consumo deve ser no local, de 18 às 20 horas. Vai ser num sábado, né? Aproveitem, venham para cá compartilhar conosco um momento de confraternização e saborear caldos deliciosos. Estão todos convidados. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, Pedrosa, boa noite a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Estamos mais uma vez juntos aqui no programa O Espiritismo está no ar. Então, vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Meus irmãos, vamos estudar sobre a busca do melhor. Dúvidas, entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo de que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que deste do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando a busca do melhor. Pedi e vos dará, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha, e se abrirá àquele que baterá a porta. Mas Deus lhe deu o mais do que os animais, o desejo incessante do melhor. E é este desejo do melhor que o impele à procura de melhorar sua punição. Capítulo 15, item de 1 a 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nenhum ser humano deseja ser infeliz intencionalmente, pois nenhuma criatura ousa fazer alguma coisa propositadamente a fim de que venha a sofrer ou se tornar derrotada. Fato, né? Incontestável. Na verdade, ninguém quer ser infeliz. As pessoas são infelizes, muitas vezes por más escolhas, por má formação, né? De pais problemáticos. Então, uma série de consequências que levam as pessoas à infelicidade.
Mas o desejo íntimo de ser infeliz, ninguém deseja de fato. Quando agimos erroneamente, é porque optamos pelo que nos parecia o melhor, conforme nossa visão, pois todos os nossos comportamentos estão alicerçados em nossa própria maneira de perceber a vida. E uma outra coisa que temos que entender: erramos, ergue a cabeça e continue, porque os erros que você cometeu no passado, certamente você não os cometerão mais, porque já aprendeu, já amadureceu, né? Sócrates afirmava que ninguém que saiba ou acredita que haja coisa melhor do que as faz, ou estão ao seu alcance e continua fazendo quando conhece a possibilidade de outras melhores. A compreensão do melhor depende do desenvolvimento do raciocínio lógico para cada situação e dá-se na criatura através de uma sequência progressiva onde se leva em conta a maturidade espiritual adquirida em suas experiências evolutivas no decorrer dos tempos. Sim, essa evolução espiritual ela é gradativa, lenta, né? Mas se aprende. Todos nós acumulamos informações, instruções, noções em nossas múltiplas vivências anteriores. Primeiramente, passamos simplesmente a vivenciá-las superficialmente. Paulatinamente, vamos analisando-as e assimilando-as entre processos de reelaboração, para somente depois passarmos a integrá-las definitivamente em nós, isto é, por incorporá-las interiormente. Então, à medida que nós vamos vivenciando muitas e muitas experiências reencarnatórias, esses conhecimentos ficam armazenados na nossa memória astral. Em fazer o nosso melhor, está implícito o quanto de amadurecimento conseguimos recolher nas experiências e nas conquistas da vida, bem como usamos e interrelacionamos essas mesmas conquistas ao depararmos com os fatos e as evidências no decorrer dos caminhos. Fundamentalmente, somos agora o que de melhor poderíamos ser, porque estamos fazendo conforme nossas possibilidades de interpretação junto nos outros, à frente à vida, porque sempre optamos de acordo com nossa gradação evolutiva. Segundo André Luiz, nós estamos vivenciando a melhor de todas as encarnações. Primeiro que o avanço que nós tivemos, tecnológico, cultural, nas últimas décadas, é imprescindível que muitas gerações não tiveram essa oportunidade. Você pega o Brasil aqui, vamos falar do nosso país da década de 60, onde as pessoas andavam de bonde, cavalos, uma série de coisas, né? Isso é 60 que eu estou dizendo. Depois da metade do século passado. As pequenas cidades viviam as escolhas. Hoje, com tecnologias de ponta, com hospitais de primeira geração, né? Então tudo isso nós vivemos. Nós nascemos num mundo, vamos desencarnar em outro. A mudança foi muito rápida, em pouquíssimo tempo. Então é a melhor oportunidade que já tivemos em todos os tempos. É essa encarnação. Então aproveite-a. Perguntamos-nos, porém, quanto aos indivíduos que matam, mentem, caluniam e fingem. Porventura, um ladrão que assalta alguém não saberá o certo ou o errado, o justo e o injusto? Desconhece o que está fazendo? Será? Instrução é conhecer com o intelecto e, portanto, não é a mesma coisa que saber com todo o nosso ser. Isto é, somente integramos o saber de alguma coisa quando ela se encontra completamente contida em nós próprios. Aí, realmente, poderemos dizer que aprendemos, assimilamos totalmente. Eles não têm, talvez, a mesma noção que temos, né? De conhecimentos, de valores morais, de uma crença em Deus, em saber que a espiritualidade está nos observando. Quando falou Paulo de Tarso sobre mim, há uma nuvem de testemunhas. Eles acham que estão fazendo escondido, que ninguém vai saber, que ninguém vai descobrir o que não existe. O universo está aí tomando nota. Assim, considerando somente o que sentimos em profundidade ou experimentamos, vivenciando, é que é considerado o nosso melhor. Não é o que temos, não é o que lemos, não é o que escutamos, não é o que os outros ensinam, ou mesmo o que tentam nos mostrar. Estar na cabeça não é o mesmo que estar na alma inteira. Na sexta-feira nós tivemos uma apresentação
de uma peça teatral, A Vida Continua, uma obra fantástica, maravilhosa. Como eu falei no programa de ontem, eu estava lá na abertura cantando com o coral Amigos do Espiritismo. Ou assistam o filme A Vida Continua, porque ela é maravilhosa. E uma das passagens é que um genro, orgulhoso, prepotente, materialista extremado, coloca a sogra num sanatório para tomar tudo dela. E realmente ele conseguiu dobrar a filha única, fez com que a senhora assinasse documentos em branco, uma folha em branco, ele preencheu, passou tudo para o seu nome e achou que levou todas as vantagens do mundo. O que acontece? A sogra vem reencarnada como filha. Ele passou a amá-la profundamente e tudo que ele tirou devolveu. Assim é a vida, meus irmãos. Então não adianta você tentar, você pode tentar burlar as leis dos homens, mas jamais as leis divinas. Ou seja, ele devolveu tudo e um pouco mais para aquela que um dia ele tirou. Uma vida interessante. Aparentemente, podemos julgar um ato como negativo, mas quando atingirmos o âmago da criatura, observando como ela foi educada, quais valores recebeu na infância, o meio social em que cresceu, somente assim entenderemos o que motivou a agir daquela forma e o porquê daquele seu padrão comportamental. Obviamente que o nosso melhor de hoje sofrerá amanhã profundas alterações. Aliás, a própria evolução é um processo que nos incita sempre ao melhor, pois é propósito do universo fazer-nos progredir cada vez mais para nos aproximar da sabedoria plena. A natureza humana tende sempre a compensar suas faltas e insuficiências. Consta cientificamente que todo organismo está sempre buscando se atualizar ou se suprir, pois quando gasta energia, tem sempre a necessidade de recompor essa carência energética, expressando-se em algumas ocasiões com a atitude da fome ou da sede. Notamos que essa força que busca melhorar-nos ou mesmo contrabalancear-nos é como se fosse uma alavanca poderosa que tende sempre a atualizar-nos para nos manter sempre no melhor equilíbrio possível. Quando um pulmão adoece e deixa de funcionar, o outro pulmão faz a função de ambos, e assim também pode ocorrer com o nosso rim. Em outras ocorrências, essa forma interna tenta reparar os deficientes visuais e auditivos, compensando-os com uma maior percepção de sensibilidade e tato. Estruturas ósseas fraturadas se recompõem e se solidificam mais fortalecidas no local exato onde houver a lesão. Além disso, verifica-se que nosso sistema imunológico, que é essa mesma força em ação, exerce toda uma influência sobre o organismo para mantê-lo no seu melhor desempenho, conservando a própria subsistência orgânica, através de mecanismos de autodefesa, eliminando todos e quaisquer elementos estranhos que possam vir a comprometê-lo. Por definição, processo de atualização é a capacidade de adaptação às novas necessidades, ou mesmo a modificação de comportamento íntimo para melhor posturas, a fim de que se conserve a individualidade integralizada. Ao analisarmos as estruturas físicas, sistemas e órgãos da constituição corpórea, veremos que funcionam através de uma atividade perfeita de compensação e que sempre impulsionam a criatura a deixá-la fisicamente melhor. Também psicologicamente, esse fenômeno ocorre para que todos nós possamos corresponder frente à vida de acordo com o nosso melhor. Todo o nosso propósito íntimo é fundamentalmente bom, porque ninguém consegue agir de um modo diferente da forma como assimilou que seria para si certo ou favorável. A intenção do ser humano se baseia no cabedal de suas capacidades e habilidades próprias. Porém, os meios de execução pelos quais eles atuam são sempre questionáveis, pois outros indivíduos, nas mesmas situações, tomariam medidas diferentes, baseados em seu estágio evolutivo. Ainda examinando essa questão, é imperativo dizer que, quando estamos fazendo o nosso melhor, agimos de acordo com o que sabemos no exato momento e, dessa forma, a providência divina estará nos protegendo. Porém, quando propositalmente não correspondemos com atos e atitudes conforme nosso grau de justiça e conhecimento, passamos a não mais receber condescendência espiritual por transgredirmos os limites das leis naturais que nos amparam e nos sustentam.
Escreveu o apóstolo Pedro que Deus julga a cada um de acordo com as suas obras. Tais palavras poderão ser interpretadas como a certeza de sermos avaliados pelo poder divino, segundo nossa capacidade de escolha, ou seja, levando-se em conta nosso conjunto de funções mentais e espirituais, bem como nossa aptidão racional de fazer, decidir, analisar e tomar direções. As nossas obras, as quais são referenciadas no texto evangélico, não são edifícios de alvenaria, perecíveis e passageiros. São nossas construções íntimas, o maior potencial que já conquistamos ou conseguimos atingir em todos os sentidos da vida. Isso equivale a dizer que nosso melhor será sempre o ponto-chave na apreciação e no cálculo da contabilidade divina, ao registrar se os céus nos ajudarão, se as portas se abrirão ou permanecerão fechadas. Joaquim tinha por hábito, todas as manhãs, dirigir-se à sala de reuniões da Cabana das Flores e ali, somente em presença de amigos espirituais, recolher-se durante algum tempo para fazer a leitura do Evangelho e receber orientações sobre os trabalhos desenvolvidos naquela casa. Numa daquelas manhãs, ao abrir a sala, surpreendeu-se com a presença de uma moça que se encontrava sentada na primeira fileira de bancos. Usava um vestido branco que formava um belo contraste com a sua pele morena e sua longa e negra cabeleira. Acostumado a conviver com a presença de espíritos desde a infância, o médium não se perturbou. Possuía, nesta época, mais de 40 anos de experiência e sabia que ela estava desencarnada, mas isso era muito natural para ele. Então, ele se aproximou e a cumprimentou mentalmente. "Bom dia, moça. Posso saber seu nome e o porquê você está aqui?" Ela o fitou com um par de olhos muito translúcidos. Tinha um semblante que lembrava ao mesmo tempo tristeza e meiguice. "Bom dia, seu Joaquim. Meu nome é Alice e vim lhe pedir um grande favor", respondeu a moça, também em linguagem mental. "Pode pedir, minha filha. Se estiver ao meu alcance, farei com muito prazer." Desencarnei há quase 2 anos e minha mãe ainda não se conformou com a minha ausência física. Ela está ficando doente e estou muito preocupada, temendo que a coitada venha a desencarnar antes do tempo previsto, em função desse inconformismo. Por isso, vim lhe pedir que faça o favor de a convencer de que eu estou bem e que a oriente sobre os verdadeiros desdobramentos da vida pós-morte. O que está acontecendo à sua mãe é uma situação bastante corriqueira, não é, minha filha? De um modo geral, os pais não se conformam mesmo com a perda de um filho, pois isto contraria a ordem natural das coisas. Do ponto de vista cronológico, entendemos que o certo seria sempre os filhos enterrarem os corpos de seus pais, e de forma alguma o contrário. Sim, mas como o Senhor mesmo disse, do ponto de vista cronológico, ou seja, do ponto de vista da materialidade. Quando nós passamos para a esfera espiritual, nossos conceitos mudam profundamente, devido aos esclarecimentos que aqui nos aguardam. Finalmente, entendemos que as nossas existências não se fundamentam em cálculos matemáticos, mas em programações pré-estabelecidas junto à espiritualidade e que se baseiam nas necessidades individuais de cada espírito. Você tem toda a razão, minha filha, mas como convencer as pessoas sobre coisas que elas não podem ver e nem tocar? Como provar aos incrédulos sobre a existência de um mundo que não pode ser submetido à constatação dos olhos materiais? Jesus tentou fazer isto e mesmo tendo se tornado um divisor de águas na história da humanidade, e antes que Joaquim completasse a frase, Alice o interrompeu com brandura. Ele lançou a semente, seu Joaquim. Sim, mas tanto tempo já se passou e ela ainda reluta em germinar. E tudo isso porque, sendo os homens tão materialistas, preferem dar sentido material às palavras de Jesus Cristo, destituindo-as de seu verdadeiro propósito, ou seja, de seu conceito espiritual. É uma grande verdade, concordou a moça. O coração dos homens ainda não se tornou um terreno fértil para a sementeira divina. O que consola é saber que Deus, sendo um Pai compreensivo e generoso, nos oferece tempo ilimitado para crescermos.
não é? Perfeitamente. Mas muito sofrimento poderia ser evitado se os homens não fossem tão teimosos e procurassem se adiantar um pouco mais nesta jornada evolutiva. Sim, mas com tantas ilusões materiais a lhes ofuscarem os sentidos. Bem, deixemos de lado essas questões mais abrangentes, finalizou Joaquim em tom amável. Senão teremos assunto para discutir a vida inteira e, como nós mesmos dissemos, Deus é compreensivo e tolerante. Alice retribuiu com um belo sorriso que sugeria concordância. Você veio me pedir ajuda, prosseguiu Joaquim, e um pedido de auxílio nunca deve ser ignorado. Conte-me do que se trata. E a moça, dando um profundo suspiro, narrou o episódio desde o seu desencarne. Alice tinha 23 anos na época do ocorrido. Morava na capital mineira e era funcionária de uma empresa do ramo imobiliário. Era uma quinta-feira e ela havia deixado o escritório no intervalo do almoço para pagar umas contas no banco, que ficava em frente ao suntuoso edifício onde trabalhava. Quando estava retornando para o escritório, aproveitou para guardar um documento na bolsa enquanto esperava o semáforo abrir. O acidente aconteceu muito rápido. Alice não teve tempo para nada. Um carro fez a curva em altíssima velocidade, zanzou na pista molhada pela chuva fina e persistente que caía há horas e a atropelou em cima da calçada. Foi tudo muito inesperado. De repente, o barulho ensurdecedor de uma derrapagem, a pancada, o estrondo seco, a escuridão. A jovem levantou-se completamente zonza, viu o carro amassado, os vidros estilhaçados e uma pequena multidão de curiosos se formando em torno do que lhe pareceu ser o corpo de uma pessoa caído no asfalto. Também teve um certo impulso de se aproximar, mas estava totalmente confusa e decidiu sair dali. Andou aturdida, sem muita certeza de onde estava. Certamente a pancada a deixava assim, deduziu. Atravessou a rua, já interditada pelo acidente e pelo grande tumulto que ele havia provocado. Pensou em retornar ao escritório, mas invadiu-lhe uma vontade incontrolável de ir para casa, de abraçar sua mãe, de deitar no colo dela. E contrariando o senso de responsabilidade que a intimava a ir trabalhar, resolveu seguir a vontade do coração. O ponto de ônibus ficava bem próximo dali. Alice encaminhou-se para lá e o encontrou totalmente vazio. O ônibus não tardou muito. Ela esticou o braço, solicitando que o motorista parasse, mas a condução passou direto. Logo depois, algumas pessoas foram chegando, fazendo comentários sobre o acidente que acabava de acontecer. Quando surgiu um outro ônibus, essas pessoas fizeram sinal. A condução parou e Alice finalmente pôde embarcar. Havia vários bancos vazios. Ela sentou-se num deles e logo depois uma senhora de cabelos grisalhos sentou-se ao seu lado. A velhinha não olhou para Alice, mas pelo seu perfil. A moça a achou muito parecida com a sua avó materna, apesar de um pouco mais jovem. Só aparência mesmo, pensou. Afinal, a avó havia morrido há quase 15 anos. A pressa, a vontade de chegar logo em casa e de abraçar sua mãe fez parecer a Alice que o ônibus estava terrivelmente lento. Ficou um pouco irritada com o motorista, mas procurou se distrair, olhando os luminosos e as vitrines das lojas. Ao seu lado, a velhinha continuava impassível. Para passar o tempo, a moça tentou organizar os pensamentos. Acabara de sobreviver a um atropelamento incrível. O carro ficara semi-destruído. O motorista certamente se ferira muito ou até morrera, mas ela não havia sofrido nada, nem o arranhão a incomodava, embora não tivesse se dado o trabalho de verificar, uma vez que não sentia dor alguma. O ônibus entrou na rua onde ela morava. Apenas mais 3 pontos de parada e estaria em casa. Imaginou sua mãe sentada no sofá, vendo televisão e fazendo seus intermináveis bordados. Ela teria uma grande surpresa. Já em casa a esta hora, minha filha? Perguntaria despreocupada. E Alice a beijara muito. Incrível como de repente lhe deu tanta vontade de beijar e acarinhar a genitora, de se deitar no colo dela, de pedir que lhe fizesse cafuné. Mas ao chegar em casa, estranhou que a genitora estivesse na varanda, cercada por vários vizinhos que a abraçavam e lhe diziam palavras gentis. Ela chorava compulsivamente. Alice atravessou o portão de madeira que estava escancarado numa correria louca. O que estaria acontecendo afinal? Passou pelo pequeno grupo de vizinhos e aproximou-se da mãe. Então a ouviu repetindo esses prantos. Oh, minha filhinha querida, por que, meu Deus? Por que o Senhor fez isto comigo?
Alice aproximou-se e gritou: "Estou aqui, mamãe. Eu estou bem." Envolveu-a num abraço muito carinhoso, mas sua atitude foi totalmente despercebida. Ninguém a via, ninguém a ouvia, ninguém notava a sua presença, a não ser a velhinha do ônibus que entrara na casa junto com ela. Muito bem, Adilson. Uma história interessante. As pessoas desencarnam e normalmente se sente normal, né? E por que fica normal realmente, né? Quando tem méritos. Então, muitas têm que passar, às vezes, pelas reuniões mediúnicas, sentir um choque anímico para entender que está em outro plano, né? Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Ciúme. Os ciumentos não precisam de causa para o ciúme. Tem ciúme, nada mais. O ciúme é monstro que se gera em si mesmo e de si nasce. William Shakespeare apresenta em sua obra Otelo uma análise profunda, incômoda e intensa desse grande gigante da alma, o ciúme. Na clássica peça shakespeariana, o general Mouro Otelo é envenenado pela desconfiança vinda do verbo afiado e sorrateiro de seu alferes, Iago. Iago, também por ciúme e inveja, procura uma forma de destruir seu amo e sua amada, Desdémona, e encontra nesse poderoso tóxico a maneira de promover sua vendetta. Procurando descobrir mais sobre esta fragilidade humana, vamos perceber o ciúme como a inquietação mental causada por suspeita ou receio de rivalidade nos relacionamentos humanos. É uma espécie de distorção, um exagero, um desequilíbrio do sentimento de zelo. Adentrando na intimidade deste sentimento, vamos descobrir que ele é medo. Medo de algum dia sermos dispensáveis à pessoa com a qual nos relacionamos. Medo de sermos abandonados, rejeitados ou menosprezados. Medo de não mais sermos importantes. Medo de não sermos mais amados. Enfim, é de certa forma, medo da solidão. O psiquiatra e psicoterapeuta Eduardo Ferreira Santos revela que tal sentimento é totalmente voltado para si mesmo, egocentrado, e por esta afirmação, podemos entender o porquê da frase do personagem Iago de Shakespeare, dizendo que o ciúme não precisa de causas exteriores, que se gera em si mesmo. Suas causas interiores, segundo o espírito Joana de Ângeles, são encontradas principalmente na insegurança psicológica, na baixa autoestima, no orgulho avassalador que não suporta rivalidades, e no egoísmo, que ainda nos faz ver aqueles que estão à nossa volta como posses. O ser inseguro transfere para o outro a causa desta insegurança, dizendo-se vítima, quando apenas é escravo de ideias absurdas, fantasias, ilusões, criadas em sua mente que ateiam incêndios em ocorrências imaginárias. Agravado, este sentir leva a psicoses, a problemas neuropsiquiátricos, como diversos tipos de disritmias cerebrais, sendo causador de agressões físicas e crimes passionais. O ciúme é um sinal de alerta, mostrando que algo não vai bem, que algo precisa ser reparado, repensado. A terapia para o ciúme passa pelo autoconhecimento, quando percebemos a fragilidade em nós e tomamos atitudes práticas de autocontrole, autodisciplina, para erradicá-lo gradualmente da vida. O tratamento também prescreve uma reconquista da autoestima, da confiança em si mesmo, tornando-nos menos sensíveis às investidas cruéis desse vício moral. Finalmente, as ações no bem, que fazem com que a alma se doe e amplie seu leque de relações, também colabora significativamente para educar o sentimento de posse exacerbado e inquieto. O amor não precisa do sal do ciúme para temperar as relações. O sabor de todo relacionamento sadio virá da confiança irrestrita e do altruísmo, que pensa sempre no bem do outro.
Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecidos estamos pela oportunidade sublime que nos destes, que nos dá sempre, de estarmos apostos falando do seu evangelho de amor, de paz, de luz, de esperanças acima de tudo. E conforte, Senhor, os corações doridos, incentivando aos nossos queridos irmãos ouvintes a permanecer conosco por mais tempo, né? Ouvindo o seu evangelho, que é o nosso farol, o nosso roteiro de vida. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Obrigado, Pedrosa, pela oportunidade do estudo e do aprendizado na noite de hoje. Estaremos dispostos aí a outras oportunidades, assim Jesus nos permitindo. Obrigado a todos pela companhia, tenham todos uma boa noite, muita paz e que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local, 87,9 Rádio Clube FM. Continuem ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.